Queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, que prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui vocês percebem que a cara do tio não muda nunca, né? Na verdade, a minha idade está avançando e eu estou ficando muito preocupado com isso, viu, meninos? Eu vou fazer 43 anos, eu acho que já é uma idade que eu posso, por exemplo, ficar rico, né? Que eu possa, por exemplo, encontrar uma pepita de ouro, quem sabe? Ou que eu posso, por exemplo, me casar com 16 mulheres e montar um harém, né? Eu acho isso mais difícil, né? Até pela minha situação real. Mas vejam, meninos, de tudo que ocorre no mundo, ainda hoje nos resta essa conexão que é justamente a internet, e isso nos permite dar sequência à filosofia, e a filosofia de quem nós estamos falando? De Aristóteles. Nós tivemos uma provinha recentemente, espero que vocês tenham saído muito bem. Eu torço sempre para que as coisas funcionem para vocês. Nós tivemos na avaliação duas questões de Aristóteles, justamente sobre a lógica. Hoje nós falaremos sobre a ética aristotélica. A ética aristotélica está disposta nas páginas 66 a 68, para aqueles que quiserem se identificar com o conteúdo. Do mais, eu vou abrir aqui a aulinha para vocês, para que nós possamos dar sequência ao pensamento aristotélico. Muito bem, meus anjos. Veja, então, Aristóteles aí em seu busto. Aristóteles, como nós sabemos, foi um filósofo grego do século IV a.C., discípulo de Platão, messo, né, meninos? Pois houve uma ruptura entre eles. Nós teremos em Aristóteles a descrição da sua ética, principalmente no seu livro Ética a Nicômaco, uma joia da literatura e da filosofia que atravessou tempos e ainda nos revela uma série de dados importantes sobre a ética e a moral, e isso, evidentemente, ficará bem claro na nossa exposição. Então, a partir da obra Ética a Nicômaco, nós vamos dar início ao pensamento aristotélico em relação ao tema. Vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar em Aristóteles é que Aristóteles nos chama de animais sociais. Ou seja, além de animal político, nós somos um animal social. Nós somos seres gregários. Nós somos seres que vivem em conjunto, em sociedades. É evidente que, por vivermos em sociedade, nós, segundo Aristóteles, temos que conseguir distinguir nas relações sociais aquilo que é certo ou errado, bom ou ruim, justo e o injusto. Vejam que interessante, meninos. A ética aristotélica nos permite e nos revela a ideia de que, por sermos animais sociais e por sabermos distinguir aquilo que é certo ou errado, é evidente que nós também somos os únicos animais que têm compreensão da felicidade. E o fato de nós termos compreensão da felicidade permite a Aristóteles identificar que ética não é um dever moral, mas sim a busca pela felicidade. Mas de que felicidade estamos falando, afinal, em Aristóteles, meus anjos? Será que nós estamos falando da felicidade que nos traz recompensas materiais? Será que nós estamos falando de felicidade que nos traz honrarias? Será que nós estamos falando de felicidade que nos traz poder ou domínio sobre os demais? Não, meus anjos. Não é esta felicidade que Aristóteles está falando. Por sermos animais sociais, por termos compreensão daquilo que é certo ou errado, por termos a compreensão daquilo que significa a felicidade, nós só podemos contemplar a boa vida, as boas relações a serem vividas entre os indivíduos a partir daquilo que nós chamamos de contemplação racional. Ou seja, a atitude ética, a minha relação ética com o mundo está disposta em minha racionalidade. É a partir da minha racionalidade que eu vou buscar atribuir atitudes que sejam
virtuosas em relação aos indivíduos. E essa relação virtuosa com os indivíduos me permite alcançar a justiça e a boa legislação entre todos nós. Percebam, portanto, que a ideia de felicidade para Aristóteles está contida nas boas relações entre os indivíduos. Quanto mais temos boas relações, quanto mais nutrimos as virtudes nas relações moral e ética entre os indivíduos, mais próximos estaremos à felicidade. Professor, me dê um exemplo dessa tal felicidade. Vejam, meninos, recentemente foi feita uma pesquisa em 25 países para e a pergunta básica era: você é feliz? O Brasil participou dessa pesquisa e nós somos tidos como um país feliz, com pessoas alegres, espontâneas, para frente, etc. e tal. Porém, o Brasil ele ficou apenas na 21ª posição entre as pessoas mais felizes. No caso, especificamente, a primeira colocada foi justamente, houve um empate técnico entre elas, foi justamente a Noruega e o Canadá. Aí você me pergunta, nossa, professor, mas dois países xoxos, né? Frio, as pessoas pouco se veem, as relações são menos afetuosas do que as nossas, muito mais frias do que a nossa. Nós somos nós nutrimos relações intensas, tá, ponto final. Não é bem isso, meninos. Eles responderam que eram felizes porque eles, segundo eles, o país em que eles vivem é seguro, o país onde eles vivem é justo, o país onde eles vivem é equilibrado socialmente, o país onde eles vivem tem pouca ou nenhuma corrupção e assim sucessivamente. Ou seja, é um país que nutre a virtude como fundamento das relações humanas. E o fato deles nutrirem a virtude como fundamento das relações humanas permite que eles se considerem felizes. Ou seja, eu não tenho nenhuma preocupação. Eu vivo em uma sociedade extremamente organizada, equilibrada. Eu vivo em uma sociedade pouquíssimo ou nada violenta. Então, eu sou feliz. Ou seja, as pessoas ao redor de mim, a sociedade que se formou ao redor de mim, é uma sociedade que usa a racionalidade como instrumento de relações moral, como instrumento moral, e usa, obviamente, das virtudes como instrumento de relações humanas. Então, você percebe que a posição da Noruega e do Canadá está muito mais direcionada ou relacionada àquilo que propõe Aristóteles em relação à felicidade. Já o Brasil, que ficou em 21º, na 21ª posição, a justificativa foi que o Brasil não é um país seguro, que é um país violento, que é um país onde a corrupção nada de braçada, onde as pessoas não confiam umas nas outras e assim sucessivamente. Então, você percebe que nós não somos felizes em termos de sociedade, em termos de relações sociais, porque nós não nutrimos virtudes, nós não temos boas relações uns com os outros, e isso nos separa ou nos distancia da felicidade, seguindo as ideias de Aristóteles. E o que são esses valores, meninos? Como que nós podemos colocar em prática esses valores que, ao final, vão se tornar virtudes e essas virtudes vão nos levar à felicidade? Veja, meninos, um sujeito virtuoso, segundo Aristóteles, é aquele que consegue dominar as paixões do corpo e dominar os excessos e usar sempre uma justa medida, um meio termo nas ações que se dá em relação aos indivíduos. Ou seja, toda vez que eu vou lidar com uma situação, eu busco a chamada justa medida, eu busco na racionalidade a contemplação necessária para que a minha ação moral ela seja justa. Uma vez encontrado o equilíbrio dessa ação moral, é evidente que você vai tomar as atitudes indispensáveis para que mantenha-se o equilíbrio entre os indivíduos. Vamos citar um exemplo, meninos, de uma atitude equilibrada, de uma atitude que foi usada, que foi colocada em evidência a
partir da racionalidade e da justa medida. Veja, meus anjos, eu encontrei uma carteira na rua, e essa carteira estava recheada de dinheiro, mas também tinha o documento do indivíduo e também tinha o telefone dele. Então, eu tenho duas opções nesse caso, né? Devolver a carteira intactamente ou simplesmente torrar o dinheiro do cara e jogar o documento dele fora. Se eu me deixar levar pelas paixões, eu vou roubar esse indivíduo, vou furtar esse indivíduo. Se eu me deixar me levar pelos excessos, é evidente que eu vou querer ficar com uma parte da grana ou ter uma recompensa. Agora, se eu usar a justa medida, se eu usar a racionalidade como um instrumento de mediação moral entre mim e o indivíduo do qual é o dono da carteira, é óbvio que eu vou devolver a carteira para esse indivíduo. E ao devolver a carteira para esse indivíduo, eu tive uma atitude virtuosa, eu tive uma atitude relevante. Portanto, meninos, a vida ética, segundo Aristóteles, ela deve estar sempre associada às virtudes. As virtudes vão permitir, evidentemente, que as relações entre os indivíduos elas tenham um equilíbrio e elas sejam dotadas, sobretudo, de responsabilidade, de justiça, de bom senso. Uma vez determinada essa relação de bom senso entre os indivíduos, essa sociedade ela tende a ser feliz. Feliz no sentido em que a Noruega é feliz, em que os canadenses são felizes. É isso que pregava Aristóteles em sua Ética e é esse o ensinamento que nos cabe em relação à sua filosofia. Aristóteles vai um pouquinho mais longe, meus anjos, para falar agora sobre a amizade, a ética na amizade. Essa serve muito para nós, né, queridos alunos? Vejam, segundo Aristóteles, nós temos 3 tipos de amizade. Esses 3 tipos de amizade se diferenciam cada um por suas categorias. O primeiro tipo de amizade que Aristóteles identifica é a chamada amizade por prazer. Ou seja, os amigos se juntam com uma finalidade, buscar prazer entre si. Imaginamos, então, eu convido o Haroldinho, que é um rapaz muito bacana, muito legal de se trocar uma ideia, e evidentemente que nós convidaremos outros amigos também, outras amigas, para que nós possamos sair para beber. Uma vez nós bebemos e no dia seguinte cada um segue sua vida. Ou seja, é uma amizade que se dá num momento específico, onde as pessoas trocam uma fruição de prazer entre si com uma finalidade muito breve. Ou seja, o prazer se dá a partir do convívio com aqueles amigos naquele momento específico. Já esse outro tipo de amizade, que é a amizade por interesse, e eu acho que esse ocorre muito mais com vocês nesse momento da vida. Algumas pessoas se aproximam de nós justamente com um interesse específico de tirar algum tipo de proveito em relação a nós. Ou nós nos aproximamos dos indivíduos com algum tipo de interesse de tirar proveito de alguma coisa desse nosso coleguinha. E isso ocorre de inúmeras formas, como, por exemplo, eu tinha uma amiguinha, isso no segundo ano de ensino, era uma amiga, e essa amiga, ela sempre me convidava para estudar junto com ela. Ela era uma ótima aluna de matemática e de física, eu era um péssimo aluno de matemática e física. E, ao final dos nossos estudos, sempre ela me pedia, ou às vezes rolava um beijo, né? Digamos assim. Nós passamos a ter uma amizade muito intensa, mas a nossa amizade era de interesse recíproco, digamos assim. Eu ia até lá justamente para aprender física e matemática, e ela usava eu justamente para se deliciar a partir da sua boca. Então, nós tínhamos uma troca, digamos assim, de interesses, mas há muitos interesses que são falsos, né, meninos? Você percebe que as pessoas se aproximam de ti com um único, exclusivo interesse de tirar proveito de alguma coisa que lhe pertence. E às vezes você também faz isso, por que não, né? E, por fim, existe a chamada amizade verdadeira. Prestem atenção na amizade verdadeira. Eu vou ler na íntegra para vocês, meninos.
É a amizade dos homens bons que desejam o bem por si mesmo, e que não colocam nem o prazer e nem o interesse acima da amizade. É a amizade verdadeira, meninos, é a amizade onde as pessoas não se cobram, é a amizade onde as pessoas têm orgulho de ter a presença do outro junto de você, é a amizade que se constrói lado a lado, de uma forma recíproca, de uma forma de doação e, ao mesmo tempo, de recepção de atos e de atitudes que só tendem a beneficiar e nos colocar para cima. Não é tão simples assim encontrar um amigo verdadeiro e fiel, né, meus amigos? Mas isso é um trabalho que cabe a vocês. Eu vou deixar para vocês aí, assim que vocês assistirem a essa aula, se há realmente algum amigo fiel e como é essa amizade fiel entre vocês. Me respondam, me mandem até o WhatsApp, que eu estou curioso para saber. Tá bom, meus anjos? Um grande beijo para vocês. Até a próxima.